Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta de História Mundial voltada para o concurso de oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sou Fernando Ramos e estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, de Telegram, e alguns colegas têm tido muita dificuldade em obter um conteúdo que seja minimamente completo para o concurso, mas que também não seja tão caro, tão excessivo, de modo a prepará-los para o próximo concurso que se avizinha, aí no ano de 2026, 2027, ou quando a agência conseguir obter essa aprovação do concurso. Mas eu estou aqui para tentar preparar o melhor produto para vocês, o melhor curso que vocês possam assistir, sem ter que ficar gastando muito dinheiro com outros para que complete a preparação de vocês. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a agência. Como todo mundo sabe, se você chegou até aqui, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela é o órgão central de inteligência, né, daqui do nosso Brasil, né, do nosso país. E recentemente teve um concurso para diversos cargos, né, os quais aqui eu elenquei: o oficial de inteligência, o oficial técnico de inteligência. Então, depois de 10 anos, a agência voltou a fazer o concurso. Esse concurso veio, vou dizer, bastante diferente daquele que teve em 2008, e ele abarcou alguns conteúdos que não estavam previstos anteriormente. Então, a gente vai passar a discutir sobre esses assuntos aqui, ó. História mundial. A gente começou, né, o conteúdo do ano de 2018 falando sobre o ano de 1870 ou 1871, né? Para ser mais exato, eu prefiro dizer que foi o ano de 1871, o começo aqui da história que eles estão abarcando, até, né, passar pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, socialismo, a Revolução Russa, até mais ou menos os dias de hoje, né, que eles falam aqui políticas intervencionistas, crises, revoluções. Então, esse conteúdo de história mundial, ele constava na prova objetiva, tá? Nessa parte de conteúdos específicos que foram abrangidos nesses 90 itens de diversas matérias. Eles não fizeram no ano de 2018 a separação do que caía sobre cada assunto. Então eu destaco a importância de você ter uma preparação boa na questão de história mundial, para que você tenha, ao olhar qualquer outro conteúdo, um background, né, um conhecimento prévio de história, que te possibilite a fazer uma análise, inclusive, daquele conteúdo que você não estudou. Então, você vai falar: poxa, mas na prova discursiva eles focam muito mais nas questões que sejam é, específicas do concurso, né? Porque a gente sabe que o concurso para a BIM não é um concurso fácil. Ele vai ter questões ou algumas nuances muito específicas, né, da atividade de inteligência. Então, se você pelo menos souber aquele conteúdo de história mundial que reflita na história do Brasil e que também transborde para essa questão do estudo específico, seria interessante você ter essa preparação. Então, nessa aula demonstrativa que a gente está começando agora, eu preferi fazer um recorte bem anterior ao ano de 1870, porque quando a gente começar a falar sobre 1870, que é um ano bem específico, ou 71, sobre a questão da unificação italiana e unificação alemã, eu preciso voltar um pouquinho, né, na linha histórica, para que eu explique como a gente chegou a esse ponto. E dali pegar o ano de 1870 de maneira profunda, o suficiente para que vocês façam as provas, né? De maneira a entregá-los lá no final do conteúdo programático, tá? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho antes sobre esse conteúdo de 1870, tá? Então, aqui, no ano de 2018, o edital do concurso para oficial de inteligência que abarcou História Mundial teve essas disciplinas. Eu destaco a importância de você começar estudando justamente pelo conteúdo de História Mundial, tá? Porque a História Mundial ela vai refletir na história do Brasil, ela vai refletir naquelas políticas internacionais, né, naquilo que a gente vai chamar de geopolítica, do porquê que os países estão fazendo aquilo em determinado momento da história. Então, se você não souber o histórico do que veio por trás, você não vai entender o motivo dos países adotarem determinadas posturas no cenário internacional, né? A gente vai falar um pouquinho de direito, um pouquinho de direito internacional, mas esse aqui foi o conteúdo, então o foco hoje vai ser sobre história mundial. O que eu queria destacar para vocês é o seguinte: aquilo que eu falei um pouquinho antes, sobre a mescla ou o cruzamento de conteúdos, que o avaliador, ao botar 90 itens de conteúdo específico, ele pode justamente misturar esse conteúdo, dar um background de política internacional e fazer uma pergunta de história,
fazer uma pergunta de geopolítica, mas abarcando a questão histórica. Então, eu queria que vocês, ao assistirem a aula de hoje, e possivelmente aqueles que adquirirem o curso, pudessem ter a compreensão do contexto de uma maneira geral, não só guardando ou decorando aquele conteúdo específico, mas entendendo o porquê, o conjunto da obra, para que a gente consiga entregar um melhor resultado. Ao longo do nosso curso, eu vou tentar fazer o entrelaçamento dessa história mundial que a gente vai estar falando no dia de hoje, com a história do Brasil, um pouquinho de política internacional, tá certo? Então, a gente vai começar hoje com essa aula aberta, a primeira aula, falando do período de 1815 a 1848. Eu quis fazer um recorte aqui do Congresso de Viena até a Primavera dos Povos, porque eu considero que o ano de 1815 ele é pós-Napoleão, e eu já consigo explicar o porquê do atraso da Alemanha ter se unificado um pouco depois das outras potências europeias, um pouquinho depois também a Itália, tá? Por que ela não foi em 1815, 1820? Por que ela só foi em 48? O que isso refletiu na ascensão daqueles regimes, né, nazifascistas? Por que eles surgiram? O que eles reivindicaram? Então é importante que eu faça esse recorte um pouco antes, mesmo sabendo que não está no edital, para que vocês, entendendo isso, eu consigo fazer a conexão. Pô, a Alemanha e a Itália, elas levantaram governos que reivindicaram uma postura um pouco mais presente, um pouco mais forte na Europa e na questão do colonialismo, né, do neocolonialismo sobre a África, sobre a Ásia, tem um motivo e eu tenho que buscar essa razão histórica. Então hoje a gente fala sobre 1815 a 1848, na próxima aula de 1848 a 1870, e aí a gente vai entrar de fato no conteúdo que foi ministrado lá no edital, tá certo? De 1870 a 1814, então a gente vai passar sobre equilíbrio europeu, a gente vai falar sobre Revolução Industrial, eu não vou falar somente sobre a primeira, existem outras revoluções industriais e eu vou também, nessa aula, explicar o porquê que eu interpreto que existem várias revoluções industriais, a gente vai falar um pouquinho sobre doutrinas sociais, eu vou falar de maneira transversal nas aulas, mas aqui como eles apresentam isso no edital de maneira presente, eu vou tentar fazer um recorte com as definições para que vocês tenham isso no conteúdo de vocês, tá? Então a gente vai falar sobre 1870 a 1914, a gente vai falar sobre essa questão do imperialismo, do neocolonialismo. Como eu disse, eu preciso buscar as razões históricas antes de 1870, então por isso que eu vou começar um pouquinho antes. A gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, período entre guerras, tá? Vou chegar lá na Segunda Guerra Mundial, vou falar de Guerra Fria, da descolonização da África e da Ásia. E aí eu estou colocando aqui como conteúdo adicional um pouquinho de história dos Estados Unidos, um pouquinho da história da China, vou falar sobre Oriente Médio. Por que eu estou colocando isso como um conteúdo adicional? Porque não estava específico. Só que eu acredito que com o passar do tempo, desde 2018 para cá, a gente está gravando isso aqui no final de 2025, a gente vai para o ano de 2026, eu acredito que o cenário internacional requer que vocês estudem um pouco sobre Estados Unidos, China, que são potências que a gente acredita que sejam as maiores potências hoje no mundo. Então eu não posso deixar de discutir um pouquinho sobre a história deles para explicar o cenário internacional. Eu acredito que em política internacional isso vai servir também para vocês. Então eu não posso me furtar de falar um pouco sobre esses países. E a questão do Oriente Médio por causa da questão energética, dos encontros de interesses que vêm desde a Guerra Fria. Então eu acredito que esse vai ser um pacote bem interessante. Eu vou tentar abarcar de 1815 até os dias de hoje. Não vou dizer que eu vou chegar até o nível de atualidade, porque aí é uma outra disciplina. A história ela tenta fechar a porta ali mais ou menos final da Guerra Fria, um pouquinho depois. A questão de história ela não chega a abarcar a questão de atualidade, porque eu acho que vai estar envolvido em outra disciplina. Então eu não vou chegar a me aprofundar muito nessa questão de atualidade, tá? Mas caso o edital saia no período, né, de vigência desse curso aqui que a gente está ministrando, que eu estou colocando também na plataforma do Hotmart. Quem quiser adquirir esse curso comigo, eu vou ficar muito grato. Eu vou tentar completar esse conteúdo, caso nesse período aí que a gente deixa disponível o curso na plataforma Hotmart, quando sair o edital, eu vou dar uma lida nesse conteúdo para ver se eu preciso completar com mais alguma coisa. Então você não vai ficar de maneira alguma desguarnecido com relação a esse conteúdo, tá? Então, se for mais longo do que isso, eu vou deixar ali de repente um período para que vocês consigam estudar, 2 anos, esse curso aqui em aberto. Caso o edital saia nesse período de 2 anos, eu recompleto.
Nessa plataforma também eu vou deixar disponível o meu perfil do Instagram, vou deixar com vocês também o site onde a gente vai oferecer esses cursos, mas também vai encontrar lá na plataforma de Hotmart, caso você queira adquirir. E eu me deixo à disposição para que você me mande mensagem, me mande e-mail, tente entrar em contato comigo também nos grupos de Telegram, de WhatsApp que você me encontrar, para que eu possa tirar dúvida e também seja uma coisa mais próxima, né? Porque eu acredito que esses cursinhos que lançam grandes cursos, né, com várias disciplinas, eles não prestam esse assessoramento tão perto. Eles pegam essas disciplinas que eles já ministram para outros concursos, eles fazem um recorte e oferecem para vocês, e nenhum deles prepara de fato um conteúdo específico para a ABIN. Então eu estou tentando fazer esse recorte e trazer essa atenção especial para vocês se preparem da melhor maneira possível, tá certo? Então, qual é a biografia que eu estou pretendendo aqui para esse curso, tá? Eu estou focando na história da civilização ocidental, tá? Do Burns. Eu vou também focar na era, né? Não vou dizer que é a Era do Capital, esse aqui é de 1848 a 1875, eu chamei de série Era porque são vários livros com o nome de Era das Revoluções, Era do Capital, tá? Então vocês podem procurar de acordo com o ano que vocês estiverem estudando o livro do Hobsbawm, que seja Era de, e aí vocês deem uma olhada no ano. E com relação à história dos Estados Unidos, caso esteja no edital, caso seja presente esse conteúdo, eu deixo aqui o livro do Leandro Carnal, História dos Estados Unidos, que é um livro também muito bom. Caso vocês precisem de algum conteúdo específico para esse concurso, vocês podem me escrever que eu também mando uma bibliografia específica que seja voltada para o concurso. Mas eu já adianto para vocês, não é o caso, em princípio, vocês pegarem esses livros para poder sentar e ler, tá certo? Porque o livro ele vai trazer um nível de detalhamento muito alto. Aqui eu tenho 3 livros que são muito grandes, que sejam muito profundos e que talvez sejam voltados para o concurso de admissão à carreira diplomática e não sejam tão profundos para o concurso da ABIN. Então eu prefiro que vocês assistam o nosso curso, vocês deem uma olhada nas questões e depois, caso vocês sintam dificuldade, aí vocês peguem especificamente dentro desses livros o conteúdo que estiver faltando alguma informação, tá? Eu acredito que só vocês assistindo essa aula já bata 80%. Todo curso que vocês comprarem na internet, nenhum deles vai ser 100% para que consiga atender essas questões que caem em concurso. Vai depender também de outros livros, de outras aulas que vocês possam assistir, mas eu acredito que aqui a gente tenha o nível de aprofundamento condizente. Ao final da aula, eu vou deixar algumas questões sempre para vocês resolverem, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, tá certo? Então aqui, meu Instagram, eu estou deixando aqui na tela, e o site que eu estou montando para poder oferecer esses cursos de maneira centralizada. Vocês também vão conseguir encontrar os meus cursos lá na plataforma Hotmart, caso vocês queiram procurar também por lá, tem um marketplace bastante completo, tá? Então aqui, nossa primeira aula, ela começa com o Congresso de Viena, que foi realizado em 1815, como uma conferência diplomática que foi, assim, o fechamento ou encerramento daquilo que a gente chama de ciclo do Napoleão Bonaparte, tá? Então, Napoleão Bonaparte, quando a gente estuda na escola, a história diz que ele ascendeu com aquela Revolução de 1789 e ele praticamente transformou, não só em questão de administração, mas na questão política, na questão dos ideais, nas fronteiras. Ele praticamente fez um antes e depois na Europa, mas não só na Europa, mas nos seus reflexos ao redor do mundo. Então o Congresso de Viena, ele vem como um recorte na nossa história, que eu tento trazer para vocês, que foi o encerramento daquilo que a gente aprendeu na escola, né, da era napoleônica, e de que maneira eu vou apresentar isso para vocês. Eu vou apresentar o como a Europa ficou organizada, já olhando o que vai acontecer no ano de 1870, tá certo? Então o Congresso de Viena, ele vem como uma conferência realizada pelas potências que foram as vencedoras, vamos assim colocar, né? Tentando reorganizar o mundo a trazer o absolutismo de volta. Se vocês retornarem comigo lá naquelas aulas de história que vocês tiveram lá na história de, sei lá quanto tempo vocês fizeram, eu já fiz há mais de 20 anos o curso lá da escola, eu já saí há bastante tempo, eu sou um pouco mais velho. Então, na época, Napoleão representava o ideal burguês, o iluminismo, a atualização
da sociedade contra aquele pensamento antigo do absolutismo, tá? Então, o Napoleão, conforme foi conquistando vários territórios, ele foi trazendo esses ideais burgueses e afastando aquela postura por parte do governo absolutista de eu sou um enviado de Deus, você não pode fazer nada, você só pode trabalhar nas minhas terras. Então, toda aquela questão do iluminismo, ela é impregnada em Napoleão e ele espalha isso ao redor da Europa e esse pensamento, mesmo depois da sua derrota, ele fica impregnado na sociedade. Então, o Congresso de Viena, ele é um processo no qual as antigas monarquias tentam retornar à Europa ao que se apresentava antes de Napoleão. E quais eram as potências da época? Era a França, Rússia, Prússia, Áustria e a Inglaterra. Qual era o objetivo deles na época? Era tentar restaurar o absolutismo e o retorno das fronteiras à época de Luís XV, tá? Então, aquela coisa da burguesia, do povão tomando poder, era o que eles estavam tentando extirpar da história na época, tá? A gente sabe que tentar retornar as fronteiras à época de Luís XV, isso seria muito difícil, tá? Porque as potências que ganharam ou perderam territórios, como a gente está falando aí de dezenas de estados, muitos deles consideram que foram favorecidos com Napoleão. Então a gente, quando senta para conversar o mundo, como ele vai ser após Napoleão, a gente precisa entender que muitos países não vão querer devolver aquilo que eles receberam. E aí a gente vai ter que unir os interesses, tentar dirimir aqueles problemas por parte dos estados com base em alguns princípios. Então, se a gente voltar de novo lá na escola, a gente vai lembrar do princípio da restauração, princípio da legitimidade, princípio das compensações, tá certo? Então, só para a gente lembrar, o que seria o princípio da legitimidade? Seria aquela coroa legítima deveria ser colocada de volta no trono do seu antigo estado. Então, Napoleão, conforme foi expandindo o seu domínio, se a gente for lembrar, ali por volta de 1808, ele chegou até a invadir Portugal e foi o motivo pelo qual a família real veio para o Brasil na época. Então, quando ele passou na Espanha, ele depôs o rei espanhol. Quando ele chegou ali em Portugal, a família real fugiu e ele botou alguém ali também para comandar o país. Ele fez isso em Nápoles, ele fez isso por onde ele passou. Então, as coroas que vão ocupar de volta esses estados, eles são aquelas coroas que foram derrubadas na época de Napoleão. Então, a gente tem o princípio da legitimidade sendo aplicado, a gente tem a restauração das fronteiras aos antigos donos, vamos botar assim, né? E o princípio das compensações vai ser aplicado de maneira a coadunar os interesses de diferentes estados que não queiram devolver aquilo que eles receberam. Então, o princípio das compensações vai tentar fazer com que os países aceitem ou compensação financeira ou com outro território, aquela perda territorial que teve resultado de Napoleão, tá? E aqui eu botei França-Áustria, porque, na verdade, o grande centro desses princípios ele foi levantado pelo ministro francês no Congresso de Viena, porque qual era o grande problema? Era a gente chegar nessa conferência que ia ditar o mundo pós-Napoleão e a França ser considerada o país que fosse o culpado de todos aqueles problemas que foram gerados de 1789 até 1815. Então, a preocupação da França era que ela não sofresse punições muito severas de maneira a inviabilizar o Estado francês ou que deixasse a França insegura, muito fraca e que outros estados pudessem ali ocupar, tá? Então, a França, ela trouxe alguns princípios importantes que vão ser absorvidos pela Áustria, pelo ministro das Relações Exteriores austríaco, que é o senhor Metternich. A Áustria vai tentar absorver esses princípios de maneira a organizar, a ser o líder da organização do mundo pós-Viena. E esse ministro Metternich, que era da Áustria, ele vai ser como se fosse o regente desse sistema que está sendo criado e que vai reger a Europa até 1848, tá certo? Então, vamos observar aqui o mapa da Europa. Eu coloquei esse mapa aqui que a gente consegue obter no site Geacron. Geacron, se vocês quiserem ver as fronteiras do mundo ano a ano, vocês coloquem lá no Geacron, vocês vão ver os mapas coloridos ali com os donos. Lembrando sempre, se você quer o ano de, por exemplo, 1815, você tem que botar
1816 ali, para ver o resultado do ano anterior. Então, se você quer, por exemplo, o Brasil do ano de 1500, você tem que botar lá 1501, porque vai pegar todas as alterações do ano de 1500, tá? Então, vamos observar esse mapa aqui. Eu botei em destaque duas setas ali, que eu vou depois comentar com vocês, que foi a causa da Primeira Guerra, mas vamos dar uma olhada primeiro. Nessa região aqui é circulada em azul. Podem perceber que são vários pequenos estados ali que estão fragmentados. Se vocês conhecem o mínimo aí de mapa, de mapa mundi, vocês vão saber que essa daí é basicamente a região da Alemanha e mais alguma coisa. E deem uma olhada também na Itália. Percebam que esses dois países que a gente chama de Alemanha e Itália hoje, eles em 1815 eles não são Alemanha e Itália. Tá certo? Então, por isso que quando a gente vê no edital o ano de 1870, 1871, que é quando eles vão se unificar, eu preciso trazer um pouquinho aqui para trás para poder explicar a história, tá? Então, o que aconteceu no mapa? Por que eu trouxe esse mapa? Eu queria mostrar para vocês aqui. Luís XVIII foi restaurado na França, a Casa Orange vai voltar para os Países Baixos, Casa Saboia, que é uma casa italiana, vai para o reino de Piemonte, que está unido ali com Piemonte e Sardenha, né? E a Casa Bourbon, ela vai ser realocada na Espanha. Lembrando sempre que essa Casa Bourbon da Espanha, ela tem relação de parentesco familiar com a França, tá? Só guarda essa informação porque mais à frente no curso isso vai ser importante. Agora, percebam essa área circulada em azul que vai ser a Alemanha. Eu digo que esses são os restos do antigo Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Que ao longo da história, né, depois que o Sacro Império ele foi reduzido a pó, que ele foi desfeito, ele se transformou em Confederação do Reino com Napoleão. Aí agora ele vai ser desfeito, e aí eu vou explicar para vocês também no que ele se transformou. Percebam também a bota da Itália. São vários estados italianos que não vão ser unificados, eles vão ficar sob o domínio de vários donos, vamos colocar assim. E lá no meio, se vocês verem aqui, se vocês forem olhar em cor rosa mais ou menos, tem os estados pontifícios. Lembrando para vocês que o Papa não era só uma liderança religiosa, mas ele também era um senhor de terras na época lá do feudalismo, ele tinha grandes pedaços de terra, ele não era somente uma liderança religiosa, tá? Então o que vai acontecer lá na Primeira Guerra? Até a gente chegar lá na Primeira Guerra, a gente vai ter aqui a unificação dessa área em azul, não exatamente ela toda, tá? Mas basicamente ela vai se transformar em Alemanha, e a gente vai ter a unificação da Itália em 1870, que é quando começa o edital. Esses países que estão aí, circulados, eu vou ter que dar um motivo para vocês, né? Do porquê que eles se unificaram, e também da Itália. Essa vai ser a aula 3. Mas observem que eu coloquei duas setas em vermelho em direção ali à região dos Balcãs, que hoje, aqui em 1815, a gente está chamando de Império Otomano. O antigo Império Otomano, né, que a gente chama em alguma parte da história, a gente chama de mouros, que foram os árabes que conseguiram expandir ali para o sul da Itália, da Espanha, mas que na verdade não eram árabes, é uma outra coisa e não é parte aqui do conteúdo. O antigo Império Otomano ele vai passar a ser chamado como o velho doente da Europa. Vai ser um império muito grande que o sultão não vai ter mais como controlar todas as áreas, né? Eles se expandiram muito e com o passar do tempo outros estados foram se fortalecendo com suas tecnologias e esses países vão passar a ameaçar esses domínios otomanos, seja influenciando nas independências ou seja de fato conquistando esses territórios. Então por que eu botei essas duas setas? Vocês percebam que a Rússia, ela está maior do que o território que a gente tem hoje. Se você for analisar aqui, dentro desse laguinho a gente tem a Península da Crimeia, que hoje é constante aí nessa guerra Rússia-Ucrânia, tá? Ali é a Ucrânia. Percebam também que esse grande pedaço azul que está dentro e fora do círculo, ele é a Áustria, que é muito maior do que o território austríaco hoje. Então, nesse período de 1815 a 1814, por que a gente vai ter a Primeira Guerra? Porque justamente esses dois territórios vão tentar ocupar essa área do Império Otomano, que vai concluir, que vai resultar na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então aqui eu já estou mostrando para vocês que vai ter alguma coisa que vai acontecer. A Rússia que vai entrar nos Balcãs, a Áustria que vai entrar nos Balcãs procurando o território do Império Otomano
resultando da Primeira Guerra. E aí, ao longo do nosso curso, eu vou explicar como isso vai acontecer, tá? Mas percebam que essa fotografia de 1815, ela já é um prenúncio do que vai acontecer lá na frente. Eu já estou mostrando. Olha, a Áustria não vai ter como expandir para cima, porque a Alemanha vai se unificar. E aí eu vou explicar isso para vocês em 1870. A Itália, aqui embaixo, também vai ser um anteparo à Áustria. Ela vai se unificar. A Rússia, um grande império, ela vai também se debruçar sobre o Império Otomano. Mas por que eles vão fazer isso? E aí eu vou explicar para vocês no decorrer do nosso curso, e aí eu vou explicar como a gente chega à Primeira Guerra, tá? Então, percebam que eu não estou fazendo um recorte muito antecipado de maneira a simplesmente jogar conteúdo aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam as raízes, tá? Então, algumas modificações que foram feitas nesse período aí de Congresso de Viena. A França, ela vai pagar a indenização de guerra, mas ela não vai ter grandes perdas territoriais. Tá? Se eu voltar aqui no mapa, percebam que a Polônia ela não existe, ela foi dividida entre a Prússia e a Rússia. Olhem para esse país, entre aspas, de círculo azul escuro. Na fronteira à direita, mais a leste, seria a Polônia. Só que a Prússia ganhou um território, a Rússia ganhou outro território, né? A Polônia tinha sido recriada com Napoleão, e percebam que no Congresso de Viena a Polônia se desfez. A Polônia que mais à frente também vai ser objeto nas questões das guerras aí um pouco mais à frente, tá? A Suíça volta a ser uma confederação independente, mas o fato importante foi a criação da Confederação Germânica, tá? Que reuniu 39 estados germânicos, incluindo a Prússia e a Áustria, que reorganizou esses territórios do antigo Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, se vocês olharem para cá, onde está circulado, que seriam os vestígios do antigo império, né, do Sacro Império Romano Germânico, a gente vai criar uma organização, que a gente vai chamar de dieta, que é um sistema de funcionamento entre esses 39 estados, tá? Que a gente, se for analisar, tá pegando aqui embaixo, em azul claro, a Áustria, a gente está pegando a Prússia um pouco mais acima, e percebam que ali onde está escrito Mecklemburgo, atrás dele tem um território em verde, que também está dentro da dieta, dentro dessa confederação germânica, mas que não é um território originalmente germânico. Esses territórios pertencem à Dinamarca, tá? Então, essa salada vai entrar em conflito na questão da unificação alemã. Então eu queria que vocês dessem uma olhada bem para vocês entenderem, porque mais à frente eu não vou ficar repetindo esse mapa, mas eu queria que vocês tivessem essa fotografia para que vocês entendam, tá? Então, a gente cria a confederação nessa conferência de 1815, né, a Confederação Germânica, que tinha o objetivo principal de ser um obstáculo ao futuro crescimento francês. Então, o que os líderes dos 4 países, tirando a França, pensaram? Olha, a França só fez o que fez porque ele era um país, né? A França era um país grande o suficiente para impor o poderio aos demais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar grandes massas de terra na Europa de maneira a fazer frente à França. Então, esse Estado ele vai rivalizar com a França, mas ele não pode ser forte o suficiente para ganhar da França, e ele não pode ser fraco o suficiente para ser ocupado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses estados que tinham a língua alemã como base, porque ali na Alemanha não era o que a gente imagina hoje, eles não tinham uma cultura única, tinha alguns estados que eram católicos mais ao sul, tinham estados que eram protestantes mais ao norte, tinham a diferença do linguajar, do dialeto, tá? Tinha a questão dos dinamarqueses que estavam também mais ao norte. Então, eles juntaram 2 potências da época, que era a Prússia e a Áustria, de maneira a rivalizar, para que essa confederação germânica não fosse forte o suficiente para conquistar a França e fosse conquistar o resto da Europa, como foi feito pela França, tá? Então, como ficou organizado? Eu deixei aqui escrito para vocês. Os estados germânicos vão criar um sistema para funcionar dentro desses 39 estados, que eles não podem se unir, porque senão ia ficar muito forte e ia conquistar a França, talvez. A Áustria e Prússia foram incluídos de maneira a rivalizar entre eles. A Áustria seria a presidente da dieta, e a Prússia teria a maior quantidade de votos na dieta, nesse sistema. Como se fosse assim, você é o presidente Áustria, mas a maioria do Congresso seria da Prússia, para eles poderem dialogarem e tomarem uma decisão conjunta, tá certo? E aqui eu deixei circulado a organização, né, dos 39 estados, percebam aí a posição da Áustria e da Prússia. Percebam também esses territórios em verde ao norte, que são dinamarqueses. Só dando um spoiler, a Prússia mais à frente vai conseguir unificar a Alemanha
sob a desculpa de tentarem conquistar esses territórios dinamarqueses ao norte e vão conquistar pedindo apoio da Áustria. Então os dois fazem uma campanha para poder ocupar essas áreas ao norte e depois a Prússia não entrega à Áustria o que ela gostaria. E aí começa a guerra de unificação, vamos assim colocar, tá certo? Então aqui nesse mapa eu também queria destacar para vocês, percebam que a França está um pouco mais aqui ao canto inferior esquerdo da tela de vocês, ali é a França. A França, como tinha que ser uma potência a ser contida, no Congresso de Viena, eles também se preocuparam em criar os Países Baixos, em tentar deixar a Confederação Suíça de maneira independente. Eles recriaram aqui, reorganizaram o Reino de Piemonte, de maneira a serem estados tampões para evitarem que a França consiga se expandir. Então é como se fosse um anteparo que fosse usado como alarme caso a França tente invadir os territórios alemães. Então, se invadisse a Suíça antes de chegar na Alemanha, os países da Europa, as potências, elas já ligariam um alarme para tentar conter Paris antes de chegar nesses estados, pequenos estados alemães, tá certo? Então aqui eu destaco que a Itália ficou fracionada em 7 reinos, e aí eu dou o nome deles aqui: Piemonte, Sardenha, Parma, Módena, Toscana, Reino Lombardo-Vêneto, Estados Pontifícios, e aí a gente tem o Reino das Duas Sicílias. Por que eu botei esses dois reinos em cor diferente, né? Em Piemonte e Sardenha e o Reino das Duas Sicílias? Porque eu queria destacar para vocês que no Congresso de Viena, quando terminou, somente esses dois eram liderados de fato por italianos, ou por descendentes daqueles estados italianos. Parma, Módena, Toscana e o Reino Lombardo-Vêneto, ele tinha um reinante que era de origem austríaca. Então, se você for pensar em unificação italiana, você não pode pensar em unificação italiana partindo do pressuposto que um austríaco vai tentar unificar esses estados e vai tentar lutar contra a Áustria no norte. Se você for ver ali dentro daquele retângulo em preto que eu fiz, Veneza ali está com a cor da Áustria. Como que isso aconteceu? Quando que Veneza vai para o território italiano? Então a gente vai discutir isso lá em 1870 na unificação italiana. Mas eu queria mostrar para vocês que a guerra de unificação italiana ela só poderia ter início com base nesses dois estados, que seria Reino das Duas Sicílias ou de Piemonte e Sardenha. Por acaso, mais à frente eu vou explicar que a iniciativa vai partir do Reino de Piemonte e Sardenha, tá certo? Eles vão até tentar se aproximar da França para lutar contra a Áustria, isso tudo a gente vai falar a partir de 1870, mas eu tenho que mostrar para vocês aqui como isso tem origem. Por que que a Itália vai se unificar e vai fazer o que vai fazer depois de 1870? Porque a Itália se transformou nesse fragmento que vocês estão vendo aqui no Congresso de Viena de 1815, tá? Então, para consolidar essa fotografia de absolutismo, mais famílias absolutas retornando aos estados europeus, a gente vai precisar criar um sistema que garanta isso tudo de funcionar. A gente não pode simplesmente deixar que o mundo sofra uma nova reação liberal com base naqueles pensamentos que foram difundidos com Napoleão, que trouxe o liberalismo, o iluminismo. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode deixar isso se difundir. Então, o que as potências fizeram? Em 1815, eles formaram a Quádrupla Aliança, que é a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, que a gente vai imaginar que seja mais ou menos o que o Conselho de Segurança da ONU faz hoje. Então, eles vão meio que se colocar num agrupamento que vai trabalhar como se fosse a polícia do mundo, tá certo? A França não foi colocada aqui. Tá? Por que a França não foi colocada aqui? Porque em 1815, a França precisou ser ocupada pelas potências após a derrota de Napoleão, porque a França poderia ter resquícios napoleônicos, né? Aquelas pessoas que dão suporte a Napoleão poderiam se rebelar novamente e ter mais um conflito na França. Não sei se vocês lembram da época de escola. Napoleão, na verdade, ele tinha perdido em 1814, o Congresso de Viena começou em 1814, só que Napoleão volta do exílio. E aí ele lidera as tropas que ele conseguiu arregimentar na época e faz uma segunda investida. Então ele perde na Batalha das Nações, depois ele perde na Batalha de Waterloo, e só assim, quando ele é isolado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, numa ilha francesa que tem, até hoje vocês conseguem botar aí no Google, somente quando ele foi isolado na ilha de Santa Helena que ele realmente sumiu. Então, em 1814, eles já tentaram fazer o Congresso de Viena e não foi possível concluir porque Napoleão voltou e expulsou o reinante lá, absolutista. Não sei se foi... Eu tenho que depois dar uma olhada. Eu acho que já tinha sido o Luís XVIII. Aí ele é expulso, depois ele retorna. Mas a França
permaneceu ocupada. Então a França, de maneira a não ter rebeliões, ela não participa da Quádrupla Aliança, somente quando ela sai lá em 1818, que aí realmente a França vai ser reintegrada ao sistema internacional com o destaque dela de potência, tá? E lá em 1818, quando ela é inserida nesse grupo, aí a Quádrupla Aliança vai se transformar na Quíntupla Aliança. E como é que essa aliança vai trabalhar? Ela vai trabalhar por meio de congressos. Então, toda vez que algum país tiver um levante liberal de maneira a questionar o absolutismo nos países, esse país vai ser alvo de interferência desse congresso. Tá? As potências vão participar do congresso, vão decidir o que vão fazer com esse Estado e, dependendo do que eles forem fazer, eles podem mandar tropas para interferir, tá certo? Eu não vou listar a descrição do que foi decidido em cada um desses congressos. Como não é objeto do edital do concurso de oficial de inteligência, eu estou colocando só aqui porque se constar isso no próximo edital aí de 2025, 26, 27, seja lá quando for, eu quero que vocês tenham anotado para depois vocês procurarem. Essas apresentações que eu estou colocando aqui para vocês, eu vou depois imprimir em PDF, esses PowerPoint, e eu quero que vocês tenham pelo menos a informação. Eu não vou entrar de fato explicando cada um deles, tá? Eu só queria que vocês tivessem essa noção de que a Quíntupla Aliança decidia por meio desses congressos para decidir o que cada um vai fazer. E aí eu já começo a explicar para vocês do motivo pelo qual eu botei o livro do Karnal sobre a história dos Estados Unidos naquela apresentação inicial. Por que eu coloquei sobre a história dos Estados Unidos? Se vocês forem ver ali no Congresso de Verona, esse congresso ele já estava pensando na interferência na coroa espanhola. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve a Revolução Gaditana, Revolução de Cádiz, 1820, que estava escrevendo uma constituição para o rei espanhol que estava sendo restaurado no poder. Quando Napoleão ele foi fazer o avanço para poder retirar a família real lá em 1808, família real brasileira, né, portuguesa, que depois fugiu para o Brasil, 1807, 1808, a gente entra nessa discussão na história do Brasil. Quando Napoleão faz essa incursão sobre Portugal, ele aproveita e derruba o rei espanhol que ficou preso. Tá? Essa prisão do rei espanhol causou uma série de problemas ao redor do mundo. Por quê? Como a coroa tinha sido removida, as colônias espanholas na América, elas ficaram naquela situação de nós vamos obedecer a quem foi colocado no poder, nós vamos obedecer ao representante do rei que está solto, que vai dar uma ordem em paralelo ao governo original, ou a gente vai causar a nossa própria independência. Então, a partir ali de 1810, 1811, a gente vai ter uma série de independências na América, com base nessa remoção do rei Carlos, se não me engano, da coroa espanhola, e aí a gente vai ter esse Congresso de Verona para tratar da Revolução Gaditana que estava tentando impor ao rei restaurado uma constituição. A Inglaterra começa a perceber, peraí, por que eu vou apoiar a restauração espanhola, né? Porque o rei estava sendo submetido a uma constituição e se tornaria uma monarquia constitucional, ao invés de ser uma monarquia absolutista, sendo que o fato que vai decorrer dessa intervenção pode ser a recondição da América Latina à situação de colônia. Porque lá na América, se vocês forem ver, por exemplo, a região de Buenos Aires se transformou em uma região independente pela Revolução de Maio. Aquela região do Vice-Reino do Prata, que é a Argentina como um todo, vai se transformar em um país independente em 1817. A gente vai ter várias independências ali. A do Brasil vai ser em 1822. Então, a Inglaterra, quando ela começa a enxergar nesse Congresso de Verona, que pode ser uma restauração também das colônias, a Inglaterra começa a se retirar desses congressos, porque para ela era melhor ter mercados consumidores na América Latina e não restaurar a relação desses países com a Espanha e só ter a Espanha como mercado consumidor. Eu digo que isso é importante porque se a Espanha decidir por comprar de outro país, a Inglaterra vai perder todo esse mercado consumidor latino-americano. Se a Alemanha conseguir manter esses países
se a Inglaterra, melhor dizendo, conseguir deixar esses países independentes, cada um deles vai poder decidir de acordo com o seu interesse. Então, como essas regiões vão ser mais fracas economicamente, militarmente, a Inglaterra pode implementar acordos que sejam mais vantajosos. Então, esses congressos, eles acontecem de maneira a restaurar a coroa, só que a Inglaterra, se vocês forem olhar a história da Inglaterra, a Inglaterra, ou Reino Unido, né, melhor dizendo, está um pouquinho mais à frente do que os outros países. Se vocês forem olhar a história das revoluções inglesas, né, que é no século XVII, a gente vai verificar que a monarquia absolutista, como a gente conhece ali na França, do czar da Rússia, ela não acontece mais na Inglaterra já tem um tempo. A Inglaterra, ela já está à frente do seu tempo e ela já vai começar a falar realmente em democracia. Ela não está mais falando em liberalismo. Liberalismo por quê? Se você é absolutista, você não está querendo uma constituição. Então, criar uma constituição para um país, por mais que seja uma monarquia, é considerado uma atitude liberal. Então, a Inglaterra, a gente já tem essa história acontecendo desde 1215, lá com a Magna Carta, a gente tem com as revoluções inglesas. Se você for ver a história das revoluções inglesas no século XVII, já é a burguesia colocando no poder uma monarquia que é mais pró-burguesia, que é pró-mercado. Então a gente considera, eu queria que vocês entendessem que a questão de conservadorismo, liberalismo, democracia, nessa questão de história mundial, não é o conceito que você tem hoje, que você vê. O partido de esquerda no Brasil é democrata, o partido de direita é democrata, liberal é pessoal de direita. Não, eu queria que vocês entendessem que a gente vai falar em mais liberdade para o povo quando a gente consegue implementar uma constituição para aquele reinante, tá certo? Então, só do fato da gente pegar uma monarquia absolutista e transformar ela em monarquia constitucional, a gente já está falando em liberalismo, tá certo? Então, a Inglaterra ela vai começar a se retirar desses congressos, vai começar a abandonar esse sistema que está começando aqui com Metternich de 1815, que vai ser regido pelos 4 congressos aí, que depois não vão mais acontecer. A Inglaterra já está se escapando, porque já vê que isso daqui pode ser uma furada. Então eu coloquei aqui para você uma lista de independências para mostrar que a Inglaterra não vai ter interesse nesses congressos e também para mostrar o quanto esses congressos, né, vamos voltar um pouquinho, do Congresso de Viena de 1815, como ele é importante para a formação da América Latina, tá? Então aqui a gente tem em 1810 a Revolução de Maio, 1811 do Paraguai, 16 da Argentina, um pouquinho mais ao norte, na região amazônica, a gente tem em 11 a independência da Venezuela, 19 da Colômbia, 22 do Equador, em 1822 a gente vai ter a independência do Brasil. Eu queria que vocês aqui reparassem mais ou menos a época. Tá? A gente está falando mais ou menos aqui dos anos de 1820, tá? Percebam que isso aqui não vai ser um levante só na América Latina. Isso também vai acontecer na Europa, tá certo? Então a gente vai ter as ondas de 1820, 1830, 1848. Essa tentativa do Congresso de Viena de tentar restaurar o absolutismo e voltar com a situação anterior é praticamente impossível. Não tem como você voltar para trás na história, tá certo? Então é nesse contexto que a gente tem o lançamento da doutrina Monroe nos Estados Unidos. E aí aqui também é mais um ponto que eu destaco da importância da gente aprender um pouquinho sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos nessa época, eles passaram há mais ou menos 10 anos, né, ali em 1823, quando eles escrevem de fato essa doutrina, que hoje a gente está vendo na política brasileira, América para os americanos, que você viu com Donald Trump nos Estados Unidos, não, América primeiro e tal, muita gente lembrou dessa doutrina Monroe, que fala da América para os americanos, tá? Então, inicialmente essa doutrina foi uma doutrina defensiva, de maneira a falar para os europeus, olha, vocês aí que estão se acertando, estão resolvendo a casa de vocês, os Estados Unidos da América não vão se intrometer em assuntos europeus, né? Seja de guerra ou conflitos internos, mas eu também não quero que vocês interfiram nos nossos assuntos internos. Então, essa doutrina Monroe, que inicialmente foi uma doutrina de proteção da América, e aqui eu queria dizer, dos Estados Unidos, não vou dizer que não tem esse duplo sentido, mas inicialmente era para os Estados Unidos, eles se colocam na posição defensiva, olha, vocês aí, nós aqui. Ao longo do tempo, essa doutrina Monroe vai passar por várias reinterpretações, e aí eu vou chamar aqui de corolários, tá? A gente vai falar isso mais à frente.
esses corolários vão reinterpretar essa doutrina várias vezes para expandir não só da defesa norte-americana, mas também para a América Latina. Mais à frente, os Estados Unidos vão passar a fazer intervenções na América Central, e aí eles vão fundamentar com base nessas origens aqui da doutrina Monroe. Então é importante que vocês entendam o que está acontecendo, porque lá na frente, quando a gente for puxar algum assunto, vocês têm que ter a origem desse fato, por isso que eu estou puxando desde 1815. Tá? Então, na época, né, os Estados Unidos, melhor dizendo, os Estados Unidos se comprometeram a não intervir em assuntos internos europeus e nem em suas guerras. E nessa época, os Estados Unidos estão empreendendo a marcha para o oeste e vão chegar até o Pacífico. E aí a gente vai ter, né, a expansão, né, os Estados Unidos vão chegar até o Pacífico partindo ali do Oceânico. A gente fala que tem base no Destino Manifesto, essa marcha para o oeste. Eu vou falar isso tudo sobre a história americana. Essa doutrina, posteriormente, vai ser reinterpretada várias vezes para justificar a política externa americana. O foco aqui não está sendo explicar os Estados Unidos ou a América Latina, é só para vocês entenderem a conexão dos fatos. Tá? Então, a gente chegou aqui num momento em que a gente vai ter um condomínio de poder resultando desse acerto das potências, que eram 4, e depois a França é absorvida, de maneira a devolver o absolutismo às famílias reinantes. Tá? Então a gente está construindo o sistema Metternich. Por que a gente está falando desse sistema Metternich? Porque a principal figura desse Congresso de Viena foi o Ministério das Relações Exteriores, Metternich, austríaco, que se apropriou dos conceitos franceses para poder se utilizar e tentar colocar a Áustria em posição favorável. A Áustria, nessa época, eu diria que é uma potência em decadência, mas ela não pode deixar de reger ali os seus interesses, porque senão daqui a pouco ela se torna uma potência de segunda qualidade, tá certo? Então, nesse aspecto, entraria a América Latina numa possível recolonização, que nem eu falei para vocês, a Inglaterra já tendo feito a sua Revolução Industrial e já tendo organizado o Estado em torno de uma burguesia, passa a se afastar desse grupo, principalmente no Congresso de Verona, que vai tratar sobre a Espanha. Tá? Apesar desse grupamento atuar de maneira a impedir o avanço liberal, eu já cansei de dizer que é impossível retroceder. Daí a gente vai passar a ter vários levantes liberais na Europa. Levante liberal de maneira a transformar o Estado em uma república ou uma monarquia constitucional, seja lá o que for. Então, em reação a esse retrocesso, eu digo que a Europa vai passar por 3 ondas, basicamente. Ondas revolucionárias. Onda de 1820, onda de 1830 e onda de 1848. Na onda de 1820, basicamente aconteceu na região do Mediterrâneo. Então, na Espanha, a gente vai ter a Revolução de Cádiz. Tá? O rei não quer jurar uma constituição. O que aconteceu na Espanha? Napoleão depois o rei. Aquela elite que dominava a Espanha se dizia obediente ainda ao rei. O rei é solto, ele retorna. Rei, a gente foi obediente, pô, vamos continuar a monarquia, mas está aqui uma Constituição. E aí o rei reclama e fala, eu não quero Constituição, eu quero ser o que eu era antes, aciona o Congresso vai tentar agir na Espanha, tá certo? Então, essa revolução, só para vocês entenderem, essa revolução ela vai ser importante até no Brasil, essa Revolução de Cádiz. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, quando fez a interferência na Cisplatina a pedido da Espanha para combater Artigas, o Brasil fez com base no pedido do governador da região de Montevidéu, né, o Elío. Elío tentou fazer o ataque a Artigas, que estava, entre aspas, se rebelando ao tentar a independência da região argentina, do vice-reino do Prata. E aí a Espanha meio que pede para o Brasil para poder combater Artigas. O Brasil combate Artigas. E aí o Brasil ocupa a região da Cisplatina. E aí a Espanha, ela quer que o Brasil devolva a região da Cisplatina, só que a Espanha recebe a ordem de fazer um pagamento, porque o Brasil, né, Portugal, melhor dizendo, teria feito esse combate a Artigas de maneira voluntária. Então mereceriam a indenização por ter combatido Artigas e ter garantido que aquele revoltoso, vamos assim colocar, ele fizesse um estrago maior no reino da Espanha. Então Portugal ocupa a região da Cisplatina aguardando a indenização que o Congresso de Viena ordenou. Então quando a Espanha percebe que vai ter que pagar, ela fala, olha, a maioria das guerras que eu fiz com Portugal eu ganhei, então o que eu vou fazer? Eu vou treinar tropas na região de Cádiz. E aí essas tropas que estão treinando em Cádiz para poder recuperar a região da Cisplatina, ali do Uruguai,
essa tropa, ela se levanta contra o rei. E essa tropa era a tropa que seria utilizada pela Espanha para recapturar a região da Cisplatina. Então, como essas tropas se levantam, Portugal não recebe a indenização no prazo que foi dado pelo Congresso de Viena, a Espanha não paga, porque a Espanha ia usar a tropa. E aí o Brasil não recebendo, o Brasil incorpora a região da Cisplatina no seu estado. Então, enquanto a Cisplatina esteve ocupada, a Espanha estava treinando tropa. A tropa não chegou para combater, então a região da Cisplatina foi incorporada justamente por causa dessa Revolução de Cádiz, para vocês verem como as coisas estão conectadas, tá? E com base na Revolução de Cádiz, a gente teve a Revolução do Porto, que estava pedindo para que a família real portuguesa retornasse à Europa, porque o Congresso de Viena encerrou o período napoleônico e a família real não retornou. E aí eu vou explicar o porquê que ela não retorna. Tá? Então existia o projeto luso-brasileiro da cabeça do reino, vamos botar assim, da coroa permanecer na sua área mais importante. Então a família real no Congresso de Viena eleva Portugal à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, de maneira a permanecer no Brasil numa região que não fosse colônia, mas também fosse Reino de Portugal. Então a elite portuguesa se sente muito revoltada por ter que pagar impostos para uma colônia, né? Para uma coroa que está na colônia. Então eles estão pagando para a colônia. Então esse levante liberal do Porto vai exigir o retorno da família real para Portugal, para vocês verem como as coisas estão conectadas, tá certo? Então a França não vai ter nenhum levante, porque teve ocupado entre 1815 e 1818 para poder encerrar aqueles possíveis focos de cunho napoleônico, tá? E o único país que se sagrou vencedor nessa onda de 1820 foi a Grécia, que conseguiu a sua independência, mas ela contou com o apoio da Inglaterra e da Rússia, e eu vou falar isso um pouquinho depois, mais à frente, vou ser específico, quando eu for falar sobre o interesse da Rússia na questão dos Balcãs, tá certo? Mas o único país que conseguiu se sagrar vencedor nesse conflito, né, da onda de 1820, foi a Grécia, que conseguiu sua independência.